Quero saudar os irmãos com a paz só. Amém? Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. Primeiramente em Lucas, capítulo de número 5. E depois João, capítulo 21. Lucas, capítulo 5. Depois João, capítulo 21. Lucas, capítulo 5, somente o versículo 6 vai dizer assim: e fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe, e a rede se rompia. João, capítulo 21, do verso 3 até o verso de número 6. João 21, versículo 3 ao 6, que diz assim: disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. E eles saíram e imediatamente entraram no barco. E naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, tendes algum alimento? E eles responderam: não. Verso 6: e ele lhes disse: lançai a rede do lado, está fraco, lançai a rede do lado do barco, e achareis. E lançaram-na, portanto, a rede no lado direito, e eles não eram capazes de puxá-la, por causa da grande quantidade de peixe. Antes de você se assentar, vira para o teu irmão que está do teu lado e falar para ele: quem pratica princípios não se torna mendigo de milagres. Repita de novo: quem pratica princípios não vive mendigando milagres. Podemos aceitar em nome de Jesus. Diácono Valdeci, nós estamos vivendo em um tempo em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo não está formando crentes raízes, crentes alicerçados, crente estruturado, crente maduro. Por quê, Juan? Porque as ministrações das pessoas, tanto que se dizem homens de Deus e aqueles que realmente são homens e mulheres de Deus, estão trazendo uma palavra de rosa. O que seria uma palavra de rosa, Juan? É uma palavra que possui uma beleza, porém tira os espinhos da rosa. O que são os espinhos da rosa, Juan? Os espinhos da rosa são os processos que é gerado pelo Evangelho. E por que eles tiram os espinhos da rosa? Porque eles impedem das pessoas que aceitam a Cristo Jesus de passar pelo processo que o Evangelho gera. Porque é mais fácil cuidar de pessoas que não sofrem do que pagar preço por alguém que sofre. Então hoje a gente vê nitidamente que muitas pessoas não permanecem, muitas pessoas não se arraizam na igreja, porque as palavras são de rosas e segundo, elas não querem nada com nada. É um investimento feito em um lugar que, ou melhor, em pessoas que não querem dar retorno. As pessoas estão automaticamente tomando uma atitude
de quer receber o investimento, porém não quer corresponder com o retorno. E esta palavra, ela é para a nossa exortação e também para nos lembrar e nos fazer voltar a buscar intimidade com Deus. Segundo Mateus capítulo 4, na última noite que Jesus estava no deserto sendo tentado pelo Satanás, é a mesma noite que Pedro e seus amigos estão a noite toda jogando a rede no mar. Só que Lucas, ele relata, escreve nitidamente os acontecimentos que ocorreram naquele dia. Depois que Jesus aparece no lago de Genezaré, a Bíblia diz que os discípulos estão no barco lavando a rede. Só que Jesus vai parar no meio da praia, à beira do mar, e vai começar a ensinar acerca do reino dos céus. E ao decorrer dos ensinamentos, a Bíblia diz que quando Pedro termina de lavar a rede, Jesus se direciona a Pedro e pergunta a ele: eu posso entrar no seu barco? Pedro vai permitir o acesso de Jesus à entrada do barco, e quando Jesus sobe no barco, Jesus faz um segundo pedido, Wesley. Qual é o segundo pedido, Juan? Afasta o barco da terra. Quando Pedro afasta o barco da terra, a Bíblia diz que Jesus, por um costume judaico, vai se assentar e vai ensinar do barco a multidão que estava na praia. Só que quando Jesus termina de ensinar a multidão, Jesus vai dar uma palavra para Pedro. Qual é a palavra? Volta-te ao mar alto e lança a vossa rede. Só que Pedro vai dizer: olha, mestre, nós passamos a noite toda jogando a rede e a gente não pegou nada, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Todo ambiente, independente de qual seja, interno, externo, igreja, trabalho, faculdade, escola, sua casa ou na rua, se você colocar os seus pés nesse lugar, automaticamente vai passar a ser um ambiente. Independente do ambiente, todo ambiente vai exigir da gente três coisas. Primeiro, conhecimento. Segundo, sabedoria. E terceiro, estratégia. Por que conhecimento, Juan? Porque a gente tem que conhecer o ambiente que a gente frequenta. Por que sabedoria? Porque é necessário saber lidar com as circunstâncias e acontecimentos que é gerado no ambiente. E por que estratégia, Juan? Porque a gente tem que permanecer no ambiente. E outra, todo lugar sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Só que com esses três requisitos, Pedro tinha de sobra. Se na época tivesse uma faculdade de pesca, Pedro seria o aluno mais inteligente da sala, porque ele dominava a área, ele dominava esta função. Então, de acordo com essas três exigências que o ambiente extrai de uma pessoa, Pedro podia vender, porque ele tinha de sobra, sabe? Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega no dia seguinte na praia, ele vai começar a ensinar. Só que durante o ensinamento de Jesus para a multidão que estava em volta, a Bíblia diz, Ramon, que Pedro estava lavando a rede. Enquanto Pedro lavava a rede, Jesus ensinava. Enquanto Jesus ensinava, Pedro está lavando a rede. O que isso tem a ver, mano? Preste atenção que você vai entender. Jesus só vai direcionar uma palavra a Pedro depois que ele lava as redes, Aline. Por que, Juan? Porque não tem como a gente querer pegar peixe limpo com a rede imunda. É por isso, João, que a nossa geração vive mendigando milagre, porque não pratica princípio. Quando Jesus entra no barco, ele faz um segundo pedido. Qual é o pedido, mano?
afasta o barco da terra. Simbolismo de terra é estabilidade. O mar Pedro dominava, mas a sua estabilidade era na terra. Jesus, quando entra no barco, vai falar: afasta. Porque receber milagre no lugar que a gente tem estabilidade é muito fácil. Só que o teu milagre vai ser sobrenatural. E agora, Juan, já que Pedro está com a rede limpa, já que Jesus tornou a estabilidade, volta ao mar alto e lança a tua rede. Mas eu passei a noite toda. Não pegou porque eu não estava no barco, Pedro, é diferente. Tem estabilidade. As redes estão limpas. Jesus está no barco. Parece, Ramon, que a palavra de Jesus é uma palavra irônica, Wesley. Por quê? Pedro sabe porque ele não quer voltar. Mas Jesus sabe porque ele está mandando. Só que, para Pedro, a palavra de Jesus não bate com a realidade. Porque Pedro passou a noite toda jogando a rede e nada pegou. Aí vem Jesus no dia seguinte: volta, lança a tua rede. Na mente de Pedro: pô, eu passei a noite toda eu joguei a rede, nada eu peguei, por que está mandando eu voltar? Aconteceu a mesma coisa, pastora, lá em João capítulo 11. A Bíblia diz que Lázaro está enfermo. Marta e Maria vão mandar uma mensagem para Jesus que estava lá em Palmares. O mensageiro sai, entrega a mensagem. Jesus fala para Marta e Maria que essa enfermidade não é para morte. Jesus que falou, né? Ele sai de Palmares e volta lá para a Rocha Miranda com a mensagem. Quando ele chega no ambiente, a palavra de Jesus não bate com a realidade. Porque quando o mensageiro sai, Lázaro está enfermo. Quando o mensageiro volta, Lázaro está morto. Ainda vem Jesus e fala: essa enfermidade não é para... Esse é o nosso problema. Porque a gente quer adaptar a palavra com o ambiente. Não é o cenário que determina qual vai ser a palavra, é a palavra que determina qual vai ser o cenário. Não é o ambiente que tem o poder de mudar a mensagem, é a mensagem que tem o poder de mudar o ambiente. Não é a realidade que vai alterar o poder da palavra, é a palavra que altera a realidade. Me desculpa a comparação, mas é por isso que tem muita gente dentro da igreja que está igual a salsicha dentro do estômago, pastor. Porque quando engole a salsicha e bebe água, o negócio incha, passando a mensagem dizendo que está cheio, mas está inchado. É por isso, pastor, que na quarta o culto está cheio e no domingo está vazio. Porque na quarta-feira está inchado e no domingo desincha. Não é para a morte. Volta, Pedro, volta. Por que, Jesus? Porque a minha palavra vai fazer do nada acontecer. E agora, Juan? 3 anos e meio se passam. Pedro ri, Pedro chora, Pedro se alegra, Pedro é perseguido, toma tapa na cara, é apedrejado, é perseguido, é caluniado, difamado, ele nega Jesus, é elogiado por Jesus Cristo, vai ser chamado por para trás de mim, Satanás. Pedro vai passar de tudo. Aí chega João capítulo 21. Depois que Jesus morre, ressuscita, e no seu 3º dia que ele aparece para os seus discípulos, a Bíblia diz que eles estão na praia. Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: vou peixe.
Não. Calma aí. Pedro está na praia, vai tomar a palavra e vai dizer: eu vou peixe. Está fraco, está muito fraco, está muito fraco. Jesus Cristo, depois que aparece para os seus discípulos, os discípulos estão na praia, Wendel. Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: eu vou peixe. Os discípulos falam: nós também vamos contigo. No dia seguinte, a Bíblia diz que mais uma vez, pastor, eles vão passar a noite toda jogando a rede e não vão pegar nada. Diácono Ramon, a primeira atitude que uma pessoa frustrada, traída, magoada, decepcionada toma é voltar para o lugar de onde Jesus tirou. Porque lá em Lucas, eles estavam na praia jogando a rede, estavam pescando. Jesus Cristo disse: vem, eu vou fazer vocês pescadores de homens, almas, vida. Depois de 3 anos e meio acontecem muitas coisas. Pedro possivelmente ainda está carregando uma consciência de que ele negou Jesus 3 vezes. Jesus Cristo aparece, ele fala assim: ó, agora eu vou pescar. Isso aí. Aí os outros vão falar: nós também vamos contigo. Tudo bem. A noite toda eles vão jogar a rede e não vão pegar nada. No dia seguinte, Jesus Cristo aparece na praia, Ramon. A Bíblia diz que Jesus vai gritar bem alto: tem alguma coisa para comer, algum alimento? Eles vão dizer: não. Porque eles não tinham? Porque eles passaram a noite inteira jogando a rede e eles não vão pegar nada. Quem não pega nada não tem o que dar de comer. Jesus Cristo vai virar para eles e vai dizer: joga a rede do outro ou do lado direito. Vamos navegar. Isso aqui é mente de pregador, doideira. No dia seguinte, Jesus aparece na praia, pergunta se tem alimento. Eles falam que não, porque passou a noite toda jogando a rede, não pegou nada. Jesus Cristo vai falar: joga a rede do lado direito. Se Jesus falou para eles jogarem a rede do lado direito, é porque eles passaram a noite inteira jogando a rede do lado esquerdo. Lógica. Josi, toda divisão é gerada por rebelião. Toda rebelião possui um mediador. Mediador é o que liga ambos os lados. Todo mediador é gerado por um rebelde. E segundo a Bíblia, rebelde é aquele que é um feiticeiro. Se aqui é um mar, no meio tem um barco, houve uma divisão. Porque se o barco está no meio do mar, a gente tem 2 lados. Se tem 2 lados, tem 2 grupos. Se tem 2 grupos, tem 2 tipos de pensamento. Se tem 2 tipos de pensamento, tem divisão de força. Se tem divisão de força, tem rixa. Se tem rixa, tem contenda. Se tem contenda, tem briga. Se tem briga, tem guerra. E se tem guerra, tem desunião. Calma aí. O barco está no meio do mar. Se está no meio do mar, tem 2 lados. Eles vão passar a noite inteira jogando do lado esquerdo. No dia seguinte, Jesus fala: joga do lado direito. Se Jesus falou para eles pararem de jogarem do lado esquerdo e mandou jogar do lado direito, Jesus Cristo está nos ensinando uma coisa, João. Sabe o quê? Para de perder tempo investindo em quem não quer compromisso. Você não pegou isso aqui porque eu acho que você não quer ser investido. Para de perder tempo jogando a rede em quem não quer ser pescado.
Para de perder tempo investindo em quem não quer compromisso. Não, a gente não pode fazer isso. O que você não pode é você querer tacar fogo em lenha molhada enquanto a lenha que está acesa está se apagando. Você não pode perder tempo jogando a rede em quem não quer nada enquanto alguém está se esforçando, está se dedicando, está buscando, está se voluntariando, perde tempo. Ele está falando, para de perder tempo. Investe em quem quer. A gente não pode fazer isso. Tu escolhe. Perde quem quer compromisso e fica com os descompromissados? Ou fica com os descompromissados e perde quem quer? Isso é escolha. Eles escolheram jogar a rede só do lado esquerdo, amor. Eles falou, para. Joga do outro. Por quê? Do outro lado tem gente que quer compromisso, que é responsável, que é voluntário. Enquanto Jesus estava falando de Abraão, a multidão estava ouvindo. Aí vem Jesus, mas o reino dos céus. Eles começaram a coçar a cabeça. Tem que ter renúncia. Tem que ter dedicação. Começou a sair um por um. Tem que ter voluntariedade. Eu acho que a história de Gideão estava se repetindo. Por quê? Jesus falou, tem que ter coragem. Já percebeu, Diácono Ramon? Todas as pessoas que não têm compromisso com Deus, elas sempre vão vir para a igreja, mas vão se portar como joio no meio do trigo. Todas as pessoas que não têm compromisso, dona Catiana, são as pessoas que não faz nada, vem para a igreja e critica quem faz. Todas as pessoas que não têm compromisso, Giovana, são aquelas pessoas que vêm para a igreja e olha quem está com meia amarela, com meia azul, com meia branca, com meia preta, quem está com batom mais vermelho, quem está com brinco, quem está com pince, quem está de calça, quem está de vestido, quem está de saia, porque ele não quer olhar para Jesus, ele quer olhar quem está no ambiente. Aí Jesus falou, joga a rede do outro. Tem pão para tu comer, crente. Tu não come porque você não quer. Minha irmã veio com um assunto doido assim. Estou trabalhando. Vou tirar minha habilitação. Mito. Vou comprar um carro. Estava falando de carro, mas eu na minha mente, fala ou não fala? Porque quando a gente fala, a gente, fala o que eles não querem ouvir. Aí eu pensei comigo, quer ter carro? Tem habilitação? Não. Tem garagem? Porque não vai deixar o carro no meio da rua. Não. Tem casa? Tem a da minha mãe. Mas minha mãe não vai deixar botar o carro no garagem dela. Não. Tem terreno? Não. Só que a língua coça. Aí eu falei, por que você não investe comprando um terreno? Mais fácil. Tu é nova. Tem muito tempo aí. Vou ver. É isso que me mata. Porque as pessoas que não têm compromisso, que não têm responsabilidade, ela sempre vai querer botar o burro na frente da carroça. Vai perder tempo com coisas que não são para aquele momento. Não era momento de pescar, presbítero Luiz. Porque Jesus falou lá atrás, pescadores de homens. Gente,
O homem não é peixe, não vive em água salgada, não respira debaixo d'água. O ambiente que eles estavam não era para eles estarem. Só que Jesus é tão bonzinho que Jesus vai lançar uma. Tem algum alimento aí? Não. Mas Jesus fala, joga a rede do lado. Quando eles identificam que é Jesus, a Bíblia diz que Pedro vai se vestir e vai ter com ele. Bia, quando ele chega na praia, se aproxima de Jesus, a Bíblia diz que tinha pão, peixe na brasa. O que isso quer dizer, mano? Deus está com saudade de você. Lembra quando você ia no mercado e durante o percurso você ia pregando para Jesus antes de pregar para a igreja? Deus está com saudade disso. Lembra quando você ia fazer comida e você botava o louvor no último volume, perturbando o vizinho macumbeiro, ateu, agiota, tudo, mas rasgava o céu e a lágrima caía? Deus está com saudade. Lembra quando você ia lavar a louça, você orava, a lágrima rolava? Deus está com saudade. Você se lembra que antes de você dormir, você colocava o joelho diante da cama? Às vezes dormia de joelho, porque você orava agradecendo a Deus pelo dia que você teve. Deus está com saudade, sim. Deus está com saudade. É noite de gerar de novo intimidade com Deus. Tem pão e peixe na brasa. Você vai ficar no mar ou você vai vir para a praia comer? Qual foi aquele louvor que a gente não ensaiou, mas já está ensaiado? É esse aí mesmo que tu pensou. É isso. A pergunta não é, por mais que ele esteja tocando, claro. A pergunta não é quem mandou largar a rede. A pergunta é por que você largou a rede? Historico, sempre tem aquela pessoa que vai querer jogar a rede para pegar o peixe que o Senhor pescou. Algumas pessoas falavam assim: tu tem que ajudar o irmão, tu tem que amar o irmão. Sabe como se ama o irmão? Dando a vara e mandando ele pescar. Porque moleza só com Satanás. E tem muita gente querendo moleza. Tem muita gente querendo facilidade. Ah, crente. Tem muita gente que até quer fazer, mas não quer tomar atitude. Tem muita gente que quer se voluntariar, mas olha o processo e foge da responsabilidade, foge do chamado, foge da promessa. É o crente do S, pastor. Salvo, sentado e satisfeito. Tu conhece algum crente assim? Opina, mas não faz. Não faz e quer criticar quem faz. Quer regar joio. Jesus falou: no último dia, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, de acolhida, a Bíblia diz em Mateus 25 que ele vai colocar as ovelhas do lado de... Calma aí que deu pulo. Quando Jesus vier na sua glória, a Bíblia diz que ele vai botar as ovelhas do lado de... E os bodes
Do lado bode não tem compromissos. Bode não quer responsabilidade dele. Bode não quer submisso, Júlia. Bode bate chifre com chifre. Mas a ovelha tem promessa, tem vitória, tem milagre. Foi falado hoje na EBD, o presbítero Enes falou, tem gente que chega agora, né, para ver uma pergunta, e Deus abençoa mais rápido do que a pessoa que tem anos de evangelho. Aí ele falou, Diana Catiana, mas também teve um varão que chegou na igreja primeiro que eu, foi abençoado, mas quando demora também caiu mais fundo. Irmão, é assim mesmo, porque quando Deus levanta, ele levanta, mas quando ele abate, ele também abate mesmo. Ele não brinca, não. E aí? Eu não sei se vocês estão vendo, mas a sua rede está aqui, não está? Teu barco está aqui, não está? Leila, eles passaram a noite toda não pegaram uma sardinha. Por que será? E aí? Quem quer renovar sua aliança? Quem quer aceitar Jesus? O Evangelho, pastor, está formando um tipo de crente. Crente superou. Só porque acha que aceitou Jesus, acha que não tem o direito de renovar a aliança, acha que não tem fraqueza. Só que eu aprendi, Ramon, que o Evangelho pode nos transformar em duas coisas: ou um crente valente, ou um crente covarde. Por quê? Porque você parte para cima e arrebenta mesmo a porta do inferno, ou você deixa Satanás e a porta do inferno arrebentar você. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.